Agora a gente vai fazer para vocês a técnica de titulação. Antes de fazer a titulação, a gente vai falar um pouquinho, né, dos cuidados que eu tenho que ter e da maneira correta que eu vou retirar a solução que eu preparei para ser titulado. Então, no caso, vamos começar com a solução de carbonato de sódio. Então, eu vou pegar aí a solução de carbonato, né, destampar o meu balão, lógico. Nós já vimos como é que funciona o pipetador, né? Então, é a mesma coisa. Vai ter as válvulas, sobe, depois escoa, né? Primeiro eu tiro o ar. Então, isso todo mundo já acompanhou no vídeo anterior. Tem que estar limpo, né, gente? Isso daí, claro, lavado com água destilada, rinçado com água destilada. E agora eu vou fazer a introdução da pipeta dentro do meu balão. Primeira alíquota, eu vou tirar um pouco de solução, não preciso tirar toda a alíquota, e vou fazer a rinçagem da minha vidraria. Então agora eu vou fazer a rinçagem. Pode fazer a rinçagem, isso. Geralmente, gente, posso pegar dentro do armário, que a gente tem um armário cheio de vidrarias, um becker para fazer o descarte disso, tá? Evitar jogar coisas na pia, fazer descarte na pia. Então eu pego um becker, pode ser um becker que eu não lavei mesmo, que é descarte, e no final eu vou ter um lugar adequado para descartar isso, que o técnico vai colocar isso para mim. Então, ó, fazendo esse movimento, tá? Cuidado para você não colocar a mão muito perto da ponteira, para não contaminar, porque isso aí vai dentro do balão. Fez esse movimento para rinçagem, descarto essa primeira alíquota. Então, na verdade, o meu balão volumétrico, ele otimiza o meu processo. Eu fiz a primeira rinçagem, que eu descarto, e eu tenho ali dentro ainda, né, eu tinha 100 ml, eu gastei aí, digamos que 15 ml, mas eu tenho ainda solução onde eu posso retirar 3 alíquotas, por exemplo, de uma pipeta volumétrica de 20 ml que eu estou utilizando. Então, eu estou utilizando aqui 20 ml. Por que eu estou utilizando 20 ml? Porque eu vou gastar do meu padrão, depois a gente vai entender na titulação isso, de 15 a 35 ml. A concentração que eu preparei, né, do padrão é a mesma concentração do padrão primário e do padrão secundário. Vocês vão entender isso quando a gente fizer a titulação, mas é só para você já imaginar por que a pipeta volumétrica é de 20 ml e como que eu vou fazer esse manuseio. Posso retirar já. Então, ó, coloquei dentro do balão. E já vou fazer agora a subida, né, do líquido. Também, gente, tem um menisco ali, tá? Observar o menisco da pipeta volumétrica. Nesse caso, eu tenho um menisco só. Tem volumétricas que tem 2 meniscos, um em cima e um embaixo, que eu chamo de escoamento parcial. Essa aqui é o escoamento total. Então, eu vou tirar toda a solução aí de dentro. Pego um Erlenmeyer. E vou, antes de colocar no Erlenmeyer, eu vou fazer a secagem, né? Para não ficar gotinhas a mais aí caindo no Erlen. Isso. Um papel higiênico macio, papel toalha bem macio. E agora eu vou escoar a solução de carbonato para dentro do Erlenmeyer. Isso, agora eu retiro a última gota. Ele, né, vai mostrar para vocês como. Aperto ali ao mesmo tempo. Isso. Excelente. Posso agora, vamos deixar de lado, só para a gente poder dar sequência. Claro que eu vou fazer isso 3 vezes no mínimo, né? Para que a gente possa ter um valor depois confiável na hora de fazer a análise. Agora eu vou colocar água destilada. Pega uma proveta, porque é meio reacional, a água vai ajudar a dissociação dos íons e a visualização, né, do ponto final. Coloco aí mais ou menos o que está pedindo no meu roteiro. Sempre eu vou ter um roteiro para seguir. Nesse caso, eu estou colocando mais ou menos 25 ml de água. Então, é mais ou menos. Não é exatamente, tá? E vou colocar agora o meu indicador. No caso, nós vamos trabalhar com o carbonato primeiro e com o ácido. Eu estou simulando para vocês utilizando o indicador vermelho de metila. Gente, é importante que vocês pensem. Claro, aqui a gente está mostrando a técnica, como fazer. Mas é lógico que o fundamento teórico ele está inserido nisso. Por que eu estou escolhendo usar um vermelho de metila? Por que eu vou escolher a fenolftaleína? Então, tudo isso tem um motivo. Não é somente, eu vou seguir a receita sem saber. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler. Para isso eu tenho disponível, né, os livros, Bacan, Vogel, que a gente pode estar consultando para entender um pouco disso tudo na parte teórica. Fiz isso, gente. Agora eu vou reservar isso e vou trabalhar com a bureta. Tá? Deixa isso aí no cantinho, a gente vai fazer a titulação. Agora preparo da bureta. Posso começar já. Logicamente, bureta, lavada, rinçada com água destilada. O que é importante? Quando você faz essa rinçagem com água destilada, vê se a bureta não está vazando. Então eu tenho que olhar a torneirinha dessa bureta, tá bom? A quantidade de água. Abre a bureta já, para a gente ver se está vazando ou não. Onde que pode vazar, gente? Nesses cantinhos da torneirinha, tá?
Então, esses cantos da torneirinha, onde tem esse encaixe, ali pode vazar. Daí não adianta nada, né? Você já fazer direto com a solução que você quer colocar ali dentro, sem testar com água. Daqui a hora que vazar a solução estiver ali dentro, tem que tirar tudo de novo e fazer o processo novamente. Então, vi que com água destilada não está vazando, fiz a rinçagem com água destilada, perfeito. Ali ele já tinha feito a rinçagem antes, está só testando se está vazando ou não. O que vai ser feito agora? Pego a solução de ácido clorídrico que saiu de onde? Da capela, que preparou, né? Faço agora a rinçagem da bureta. Por que eu estou fazendo a rinçagem da bureta com a solução de HCl? Porque é a solução de HCl que vai estar na bureta, que é o meu padrão secundário. Eu vou explicar para vocês mais adiante na hora da titulação o porquê de estar o ácido na bureta e o carbonato no Erlen. Tá ótimo essa quantidade, não precisa colocar muito. Pego o meu becker de descarte, que já tinha descartado o carbonato, e vou fazer esse movimento, ó. Vou girar a bureta nesse sentido e a solução vai sendo passada pela bureta inteirinha. Então faço isso aí, pequenas porções, 5 ml de ácido. Faço isso umas 3 vezes, tá? De 2 a 3 vezes, para condicionar a bureta para ser utilizada com a solução. Abro a torneirinha da bureta todinha para escoar e também rinçar aquela parte de baixo. Excelente. Fiz isso umas 3 vezes com as porções de 5 ml. Ótimo. Pego a solução de HCl para completar essa bureta com esse ácido que nós preparamos anteriormente. Então, vou pegar o HCl e posso completar. A bureta já tem esse gargalo, né, gente? Então, ela já tem esse funil, digamos, aí em cima. Essa parte afunilada para você já deslizar, colocar o becker e a solução deslizar. Eu vejo muita gente com baita de um funil em cima da bureta para virar a solução. Não tem necessidade disso também não. É mais você saber manusear, né? Tem que saber utilizar bem as vidrarias. Vou colocar, gente, um pouco acima do zero. Vou colocando um pouco acima do zero, lógico, porque eu preciso que a ponta da bureta, né? Eu acho melhor tirar um pouquinho essa bureta aí de cima. Tira pra gente, por favor. Isso. Essa ponta da bureta de baixo, ó. Essa parte de baixo, gente, tem que estar preenchida. Não pode ter ar, nada. Então eu ponho sempre um pouquinho acima do zero. Agora eu vou abrir essa bureta, tá? Daí eu vou fazer esse movimento de abertura da bureta para que eu escoe, né, o excesso que está acima do zero. E vejo também se preencheu a pontinha, se não tem ar. Então, é um olho no peixe, outro no gato. Para cima e para baixo. Chegou no zero, menisco da bureta. Tem que estar, né, a parte do menisco correta. Zerei, então, de 0 até a ponteira da bureta tem que estar preenchido com solução. Lembrando que essa bureta nossa é de 50 ml. Então, eu não posso gastar dessa bureta, numa titulação convencional, por exemplo, mais que 50 ml. O limite que ela consegue medir para mim de valor é 50. Então nós vamos entender por que eu vou utilizar uma vidraria volumétrica de 20 ml, uma bureta de 50, tudo tem um porquê. Fez isso, gente? Vamos começar agora a fazer a titulação. Depois que a gente fez todo o preparo de soluções, que a gente colocou a solução no Erlenmeyer, na bureta que preparamos, né? Vamos entender um pouquinho isso. Vamos fazer para vocês agora a volumetria por neutralização. Formação, né, de sal e água pela reação de um ácido de uma base. No caso, o carbonato que a gente está utilizando é um sal básico. Está aqui dentro do Erlen com o indicador, com água e a bureta condicionada com a solução de ácido. Primeiro, a gente tem que destacar que é um processo inverso. Por que é inverso? Porque eu vou precisar fazer o aquecimento do carbonato. Então, como é que eu vou aquecer o carbonato se ele estiver na bureta? Não tem sentido, né? Não tem como isso. Então, eu vou fazer o aquecimento do carbonato. Pelo fato de fazer aquecimento, ele vai para o Erlenmeyer. Então, eu falo que é um processo inverso. Vamos entender isso agora. Por que eu vou fazer o aquecimento? Porque, na verdade, o carbonato de sódio, quando ele vai ser dissociado, né, ele vai gerar um íon que a gente chama de íon interferente, que é o HCO3, o bicarbonato de sódio. E eu preciso eliminar esse bicarbonato de sódio, porque ele é anfótero e ele vai me dar um falso ponto de viragem. Então eu tenho que eliminar isso, né, na forma de CO2 para que eu tenha o ponto final correto. Então esse é um primeiro detalhe do processo ser inverso. Segunda coisa que é importante, como titular.
Então eu preciso pegar na bureta, né, da maneira correta. Olha lá para você ver mais ou menos ali os dedos que você está utilizando para movimentar a bureta. Gente, tudo isso tem em livros também. É claro que fazer na prática, né, requer prática, como se diz, requer experiência, mas a gente consegue fazer isso também lendo um pouco de teoria, vendo um pouco de livros, de vídeos que contenham isso. Então aqui, mais ou menos, eu vou fazer um movimento de vai e vem simples, segurando o Erlenmeyer e vou abrir a bureta, a torneirinha da bureta, não posso abrir de uma vez, gota a gota. A primeira titulação sempre é gota a gota, porque eu não sei, né, quanto de volume eu vou gastar. Eu estimo um volume, tá? No caso, eu vou estimar um volume entre 15 e 35 mililitros. Por que eu quero gastar entre 15 e 35 mililitros? Porque eu tenho aí, se eu gastar menos de 15, um erro muito grande na minha titulação, e se eu gastar mais que 35, eu posso ultrapassar a bureta, que tem um valor máximo de 50 mililitros. Então, pensar, por que gastar entre 15 e 35? Olha só, vou titular até chegar na coloração salmão. Chegou na coloração salmão, o que eu vou fazer, gente? Ó, coloração salmão tá aqui, tá? Eu vou colocar essa solução de cor rosada, salmão, para ser aquecida. Eu vou aquecer essa solução. Por que eu vou aquecer? Porque eu preciso eliminar o HCO3 na forma de CO2. Então eu vou deixar isso aqui até quanto tempo? Eu deixo isso aqui borbulhar, tá? Ferver por mais ou menos 1 minuto. Então não é esquentar e tirar. Borbulhou, ferveu, eu vou contar o quê? 1 minuto. Se a minha solução voltar a ficar amarela, né? Então estou aquecendo aqui, ó, voltou a ficar amarela. O que significa isso? Era o ponto de viragem falso, que eu chamo de ponto de viragem prematuro. O que eu vou fazer agora com esse Erlenmeyer? Eu vou resfriar esse Erlenmeyer, ó. Como que eu resfrio? A aguinha da torneira, né? Lógico que não pode cair dentro do Erlenmeyer, ó. Resfrio esse Erlenmeyer, tá? Voltou a ficar amarelo esse Erlenmeyer, tá aqui amarelinho. O que eu faço? Titulo do mesmo ponto onde eu parei. Vou titular do mesmo ponto onde eu parei. Então eu continuo ali naquele volume que eu já tinha. Vou titulando, titulando. Até quanto que eu titulo? Até ficar rosinha de novo, né? Salmãozinho, rosadinho. Ficou rosadinho de novo? Coloco aqui novamente. Vou esquentar. Até quando eu esquento? Até esse rosado permanecer. Ferver 1 minuto, permaneceu rosado, é o ponto final da titulação. Então, eu posso utilizar esse aquecimento para eliminar o carbonato, CO2, né? E se o meu ponto final persistir no rosa, significa que esse é o ponto final verdadeiro. O que eu faço agora? Logicamente, eu estou segurando aqui para a gente não estar aquecendo, a gente está simulando aquecimento. Claro que eu tenho uma pinça que eu posso segurar para fazer o movimento correto, né? Retirar a vidraria. Lembrando que vidro quente e vidro frio se parecem. Então, muito cuidado na hora de manusear isso aqui no fogo. Isso aqui é só uma simulação. Então, persistiu esse rosa, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o bico de Bunsen e o gás. Vou deixar a solução aqui um pouquinho resfriando e já vou fazer o outro Erlenmeyer. Eu montei 3 Erlenmeyers desse. Faço a segunda titulação, sem esquecer de anotar o volume que eu gastei na primeira. Então, isso seria a nossa aferição do ácido clorídrico. Por que eu estou aferindo o ácido clorídrico? Porque, na verdade, eu preciso determinar a concentração real dele. Como eu disse lá na preparo de soluções, ele é um padrão secundário. O carbonato é primário. Com a concentração real do carbonato, eu encontro a concentração real do ácido sulfúrico. Desculpa, o ácido clorídrico, mas pode ser do sulfúrico também, mas no caso aqui do ácido clorídrico, ok? Agora nós vamos continuar falando para vocês de uma outra titulação, porque lembra que lá no preparo de soluções nós falamos do hidróxido de sódio, que também é um padrão secundário, e nós vamos usar esse hidróxido de sódio no experimento. Então o que eu vou fazer agora? Tiro toda a parte aqui, só para a gente continuar, tiro toda a parte do meu carbonato. Na minha bureta eu já tenho ácido. Então o que eu vou fazer com a minha bureta? Eu completo com ácido,
que é o ácido clorídrico. Eu vou completar com ácido clorídrico essa bureta, completando essa bureta com ácido clorídrico até chegar no zero, ver o menisco, todo esse cuidado que eu preciso ter. O que eu faço agora? Pego a solução de hidróxido de sódio que eu preparei, tá? Vou pegar a solução de hidróxido de sódio que eu preparei e vou montar o meu Erlenmeyer. No caso aqui já está com a solução, ó, de hidróxido de sódio, água e fenolftaleína. Daí eu quero que vocês pensem no vídeo. Usei vermelho de metila no primeiro, usei fenolftaleína no segundo. Por quê? Pesquisem sobre isso, né? Uso de indicadores, dissociação de ácidos e bases fortes e fracas. Então pensem nisso, tá? Em pH, em ponto de viragem. Gente, vamos fazer o quê? Fenolftaleína em meio básico. Fica rosa. Então, eu tenho ácido na bureta, hidróxido de sódio. Pensem comigo, eu determinei a concentração real do ácido utilizando um padrão primário, que é o carbonato. Agora o ácido tem concentração real. E eu vou, com a concentração real do ácido, encontrar a concentração real da base, que é o hidróxido de sódio. Vou fazer a titulação normal, igual a gente aprendeu a fazer. Até que ponto eu vou fazer a titulação, gente? Até descorar esse rosa. Quando esse rosa, tá, ficar incolor, daí eu vou terminar, né, no caso a titulação. Então, no caso, eu já posso pegar um que já está, né, para vocês já observarem, para a gente não perder muito tempo. Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Esse rosinha aqui é quase chegando no ponto final. Então, ó, tenho aqui quase chegando no ponto final e depois eu tenho a solução incolor. Então, vamos mostrar os três juntos, ó, para poder entender. Olha lá, no início eu vou ter o tom rosa, né? Vou começar a titular. Quando for chegando próximo do ponto final, eu tenho o descoramento. O rosa vai ficando bem fraquinho. Por quê? Mudança de pH, acidez, basicidade. Quando eu tenho uma gota em excesso, só uma gotinha em excesso, eu tiro todo o rosa. Ele é descorado. Ele vai ficar incolor. Por quê? Fenolftaleína em meio ácido é incolor. Então, uma gotinha a mais de ácido descorou a minha solução, que teoricamente, né, tem hidróxido de sódio, água e indicador fenolftaleína. Feito isso, gente, terminamos a parte de aferição dos padrões. Com isso, determinamos a concentração real dos padrões. Agora vamos falar um pouco sobre dosagens. Continuando a neutralização, vamos falar sobre dosagens de amostras. Então, lembrando, né, gente, quando eu falo de dosagem, eu estou falando de amostra. Então, dosagem, amostra. Padronização, aferição, padrões. Então, no caso, fizemos as aferições, as padronizações. Agora, vamos fazer as dosagens. Dosagem de neutralização são dois tipos: alcalimetria e acidimetria. O que é uma alcalimetria? Dosagem de bases. Então, vamos começar com a alcalimetria. Nós vamos dosar aqui um hidróxido de potássio, um KOH. Esse KOH, ele tem uma concentração aparente em torno de 10% massa-volume ou 100 gramas por litro. Fazendo os cálculos prévios, eu descobri o quê? Que eu preciso diluir esse KOH. Por que diluir? Senão eu gasto mais que 50 ml da bureta. Eu tenho que gastar entre 15 e 35. Eu já vi que se eu gasto menos que 15, o erro é muito grande. Se eu gasto mais que 35, pode ser que a concentração não esteja, né, 10% massa-volume. Imagina uma prova, né? Eu falo, tá mais ou menos 10%, só que tá mais. Então o aluno tem que confirmar isso na titulação. Então, no caso, eu vou fazer a diluição, balão volumétrico. Então, diluição, né? Eu tiro uma líquida do KOH, coloco no balão e completo com água. Faço toda aquela parte de homogeneização, retiro do meu balão as alíquotas adequadas para titular. 3 vezes no mínimo a titulação, tá? Então, quando eu tiro a primeira alíquota, o que eu vou fazer? Colocar água e colocar o indicador. Nós já sabemos que o indicador aqui no caso é fenolftaleína. Olha a cor que ficou. Então, no início, eu tenho a coloração rosa. Fenolftaleína em meio básico, rosinha. Começa a titulação
Titulo até que ponto? Gente, nós já vimos o ponto também lá na padronização do NaOH. Eu vou titular, descorar o rosa, então quase no ponto final o rosa bem fraquinho, e no final eu vou encontrar o ponto incolor. Por que incolor? Porque eu tenho, mais uma vez, excesso de ácido, tá na bureta. Então na bureta tem ácido clorídrico, no Erlenmeyer tem KOH. Feito isso, eu tenho o final da titulação do KOH. Viram como é fácil trabalhar com cores? Então eu tenho que pensar na hora de fazer, mas já ter a noção das cores. É só eu guardar qual é o ponto de viragem correto, qual é a coloração. Hoje em dia é muito mais fácil, eu tenho como tirar uma foto no celular, ou eu deixo a solução referência. Então isso pode ser feito para a gente poder não se perder aí. Agora vamos falar da acidimetria. Acidimetria, dosagem de ácidos. No caso, eu escolhi para nós um vinagre comercial. Então, fomos no supermercado, né? Compramos o vinagre. Esse vinagre, gente, já vem no rótulo dele a concentração. Então, nesse caso, eu tenho mais certeza da concentração dele, porque isso tudo é testado anteriormente. Então, esse vinagre no rótulo dele tem uma acidez de 4% massa-volume, ou 40 gramas por litro. Então, nos cálculos prévios, mostra para mim que se eu tirar 5 ml do vinagre e colocar no Erlenmeyer com água indicador, eu gasto da bureta em torno de 32, 33 mililitros. Então, eu não preciso diluir. O KOH eu diluí, o vinagre eu não diluí. Então, eu pegaria diretamente 5 mililitros, volumétrico, porque é uma análise quantitativa e é uma amostra, coloco no Erlen. Quando eu coloco a fenolftaleína, eu vou obter o quê? A solução incolor. Agora é o contrário, né? Por quê? Fenolftaleína, vinagre é ácido acético, incolor. Vou titular até que ponto? Até ficar rosa. No caso, eu vou titular e quando chegar no rosa, eu vou parar. Que rosa? O rosa mais suave, mais sutil possível. Pode até colocar esse rosa no fundo do jaleco, para você... Isso, ó, num fundo branco, tá? Para você visualizar essa coloração rosa. Geralmente eu uso um azulejo branco, que o laboratório já tem, uma folha de sulfite branca, um fundo branco, para visualizar melhor a coloração rosa. Lembrando vocês, gente, se ficar um rosa forte, ó, eu tenho um rosa forte ali. Se ficar um rosa forte, tá errado. Ó, errado. Mostra pra mim o correto, bem suave, e o errado. Tem gente que acha lindo. É lindo, né? Esse rosinha, mas tá errado. Tem que ser o mais sutil e o mais suave possível. Fiz isso 3 vezes, terminei a titulação, terminei a minha dosagem do vinagre.